vez estamos juntos aqui no canal. Sou o pastor Cremilson Meireles e venho até vocês para dar continuidade ao tema que nós iniciamos aí a respeito da contribuição, da cooperação financeira. Isso, obviamente, no contexto eclesiástico, no âmbito da igreja. Então, nós estamos tentando responder à pergunta: é certo dar dinheiro para a igreja? Como afirmamos no vídeo anterior, esse é um tema bastante delicado, uma vez que as pessoas têm opiniões diferentes, opiniões divergentes, mesmo no seio da igreja. Existem indivíduos que professam a fé cristã que entendem que não devem cooperar, que, na verdade, doar dinheiro para a igreja seria algo errado. Isso porque entendem que a igreja vai fazer um mau uso do seu dinheiro e só ele mesmo poderia estar utilizando esse dinheiro de maneira adequada. Então, essa é uma das razões. Existem inúmeras outras, né? Cada um tem a sua argumentação a fim de justificar a sua prática. Porém, algo que chama a nossa atenção é que todos nós, enquanto seres humanos, nós, de alguma forma, em alguma medida, nós doamos. Doamos, por exemplo, tempo, quando nós nos dedicamos ali num determinado período a ouvir um amigo, nos dedicamos talvez a aconselhar alguém, nós doamos tempo. Nós doamos às vezes força. Por exemplo, quando nós estamos passando e vemos alguém em dificuldade, precisando empurrar o carro, é comum que as pessoas se voluntariem para prestar apoio. Então doamos força para carregar bolsa de alguém em dificuldade. Nós fazemos isso. Nós doamos também roupas às vezes. Nós doamos comida para necessitados. Isso é comum, a maioria das pessoas fazem isso. Porém, o que causa indignação na maioria das pessoas é quando nós percebemos que, embora tenhamos movidos pelo altruísmo, tenhamos ajudado alguém, percebemos que aquela pessoa que recebeu o nosso auxílio agiu de má fé. Isso nos traz um desassossego, de modo que muitos acabam desistindo de doar novamente. Isso acontece, por exemplo, quando nós nos deparamos com pedintes nas ruas, pessoas nos sinais de trânsito que vão pedir doação, pessoas que dizem que precisam de um trocado para completar a passagem do ônibus, e depois nós vemos que essas pessoas estavam, na verdade, arrecadando esse dinheiro para comprar entorpecentes. Isso causa muita indignação e alguns desistem de doar para quem quer que seja. Entretanto, o fato de alguém agir de má fé conosco só evidencia uma característica presente em todo ser humano, um aspecto da humanidade que é o pecado. O homem é pecador. Mas, veja bem, embora o homem seja pecador, nem todos vão incorrer no mesmo pecado. Há pessoas que estão sinceramente necessitadas, estão pedindo porque elas precisam. Então, porque um agiu de má fé conosco, não significa que nós devamos cessar as doações. Há pessoas que realmente que nós conhecemos, às vezes próximas de nós, que precisam de um auxílio, e nós não podemos negar com a argumentação de que uma vez nos pediram no sinal de trânsito para gastar com entorpecente. Nós devemos, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós devemos apoiar, devemos auxiliar. Mas, perceba, a mesma situação acontece no contexto da igreja. Há contextos eclesiásticos em que os líderes, na verdade, são falsos profetas. Os líderes
na verdade, estão muito mais interessados em auferir lucro com a liderança. Estão muito mais interessados em ludibriar os frequentadores, de modo que eles venham a entregar ofertas, dízimos e tudo que tem para o próprio enriquecimento do pastor, do líder, de quem quer que seja. Isso acontece de fato. Mas isso não significa que todo pastor, que todo líder vai agir da mesma maneira. A própria Bíblia, ela já nos alerta nesse sentido, já nos diz que isso iria acontecer. A Bíblia não diz que isso poderia acontecer, a Bíblia diz que isso iria acontecer. Mas o mesmo apóstolo que faz essa ressalva, o mesmo apóstolo que destaca isso, ele não praticava o que ele alertou a igreja que alguns praticariam. Vamos abrir lá em 2 de Pedro? 2 de Pedro, capítulo 2, eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Veja, por amor ao dinheiro, por avareza, farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Veja, mas o mesmo Pedro que faz esse alerta, ele pertencia ao colégio apostólico que recebia as doações, e nós vimos isso de maneira bem clara no livro de Atos. As doações eram colocadas aos pés dos apóstolos, eram entregues aos apóstolos. Veja, esse mesmo Pedro, ele recebia dinheiro. Esse mesmo Pedro, ele gerenciava essas doações. Mas Pedro não era como esses falsos doutores. Pedro, ele não enganava as pessoas. Pedro, ele não fazia o que fazia por amor ao dinheiro. Na verdade, ele fazia o que fazia por amor ao Senhor. Mas isso não significa que as pessoas tinham que parar de doar. Não é esse o alerta que Pedro faz. O alerta que Pedro faz é a respeito dos falsos mestres. Agora, perceba que essa prática de enganar os fiéis para oferir lucro, ela vem acompanhada de falso ensino, ela vem acompanhada de heresia. É isso que Pedro diz nesse texto. Veja, eles introduzirão encobertamente heresias de perdição, encobertamente, de maneira sutil. As heresias estão no discurso desses que querem enriquecer. Agora, o servo fiel de Deus, ele não abre mão das doações, obviamente. Ele não prega contra as doações, contra as contribuições, ele jamais vai pregar contra isso. Pedro não faz isso. Mas ele prega contra o falso ensino, porque o falso ensino é acompanhado do desejo de enriquecimento às custas das ovelhas. Bom, algo também que a gente precisa levar em conta, a fim de responder de forma fundamentada esse questionamento, é certo dar dinheiro para a igreja? A gente precisa considerar que as igrejas, as denominações, elas possuem sistemas de governos diferentes. Por exemplo, nós temos igrejas que elas seguem um sistema de governo monárquico, de modo que há um líder que governa soberano. Obviamente isso aí no âmbito humano, né? Deus é o soberano, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eu digo no âmbito humano, ele governa ali como um monarca. E de modo que a denominação caminha a partir das ordens desse rei, desse governador, que busca um título geralmente superior ao título de pastor, né?
ele vai galgando títulos maiores, apóstolo, né? Então, enfim, e ele governa soberano. Nesse contexto, é mais fácil, ou melhor, né? Esse tipo de governo favorece a ação de líderes que têm uma fé. Favorece. De igual modo, se nós tivermos, por exemplo, um governo episcopal, no sentido de que cada bispo seja responsável por uma região, né, esse sistema também, o bispo nessa responsabilidade, ele coloca pastores, tira pastores, há sistemas que são assim, sistema chamado episcopal, os bispos têm responsabilidades regionais. Não quero dizer que toda vez que esse sistema de governo for empregado, haverá corrupção, não. Mas esse sistema de governo é um dos sistemas que também favorece a corrupção. Mas não significa que todos que abraçam esse sistema de governo são corruptos. Mas, se o indivíduo for corrupto, ele tem mais liberdade para desenvolver as suas estratégias de corrupção, porque se ele for o responsável pela região, ele pode articular melhor essas estratégias, né? Se o indivíduo for corrupto. Obviamente, se for um homem de Deus, isso não vai acontecer. Mas há sistemas de governo que dão mais transparência no emprego dos recursos. Um exemplo disso é o sistema de governo congregacional, empregado, né, nas igrejas batistas e congregacionais, onde há uma prestação de contas, onde há a apresentação de um relatório financeiro, onde a aplicação dos recursos é resultado da deliberação de toda a igreja reunida em assembleia. Então, esse sistema ele diminui, né, o risco de corrupção ou dá menos abertura, melhor dizendo, para a corrupção. Mas a gente sabe que onde o homem está, sempre há uma forma, o homem sempre dá um jeitinho, né? Mas esse sistema pelo menos é mais transparente. Então, veja, há sistemas de governo diferentes. Então, por exemplo, se você está numa igreja em que o sistema de governo, você percebe que esse sistema de governo ele não é tão transparente e ele favorece uma ação indevida ou uma aplicação indevida dos recursos, então, ao invés de desistir de doar dinheiro para qualquer igreja, melhor seria se você mudasse de igreja e procurasse uma igreja onde houvesse maior transparência nessa aplicação dos recursos. Não estou dizendo com isso que só vai acontecer essa transparência em igrejas batistas e congregacionais. Não. Onde o líder é um homem de Deus, essa transparência ela vai sempre existir. Né? Então, não vai existir algo obscuro. Né? Enfim. Mas procure, né, uma igreja onde há maior transparência. Mas não deixe de cooperar, porque a obra de Deus ela caminha a partir das doações. Né? Claro, nós cremos que o nosso Deus é o proprietário de todos os recursos, mas Ele nos usa como ferramentas para que possamos municiar, né? Abastecer a igreja local de modo que ela possa avançar mais. Veja, mas é interessante também que quando a gente fala desse assunto de dar dinheiro para a igreja, há sempre quem relute em cooperar, fala assim, poxa, eu não quero doar dinheiro para a igreja porque eu vou estar dando dinheiro para o pastor. Como acabei de mencionar, há sistemas de governo em que isso de fato vai acontecer. O indivíduo vai dar o dinheiro para o pastor. Né? Mas há outros sistemas onde há maior transparência
em que existe a figura de um tesoureiro. Assim como existia no colégio apostólico ali, existia no grupo de apóstolos alguém que era responsável pelas finanças, ainda que a Bíblia destaque que esse alguém era corrupto, né? Mas tem a figura de um tesoureiro na igreja. O dinheiro não vai você não doa o dinheiro para o pastor, você doa o dinheiro para a igreja local. Essa igreja local ela tem uma diretoria estatutária que foi eleita mediante voto. Veja, isso obviamente, né, num contexto onde há maior democracia. Veja, então existe a figura de um tesoureiro. Esse tesoureiro ele deve também ser submetido à avaliação de um conselho fiscal, de uma comissão de finanças. Isto é, ele não tem autonomia na aplicação desses recursos. Na verdade, ninguém tem. A igreja é quem deve gerenciar os seus recursos. Então, perceba que o dinheiro não vai para o pastor, o dinheiro vai para a igreja. E a igreja, consciente daquilo que diz a Bíblia e consciente das suas responsabilidades, de seus compromissos financeiros, ela vai aplicar o recurso, né? Então, isso é dessa maneira que deve acontecer. Mas há quem pense também, mesmo entendendo todo esse contexto, há quem pense que o sustento pastoral, por exemplo, seria uma aplicação indevida dos recursos. E entenda que também contribuir para sustento missionário, isso seriam aplicações indevidas, como mencionamos no outro vídeo. Há quem pense que só se pode contribuir se a aplicação dos recursos for destinada ao auxílio dos necessitados, mas sustento pastoral não. Então veja, isso contraria as Escrituras, porque a mesma Bíblia que incentiva e que relata o auxílio aos necessitados, ela também não só incentiva, como normatiza, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala, orientando Timóteo na condução da igreja de Éfeso, ele diz que os presbíteros que governam bem devem ser considerados como dignos de duplicados honorários, como aparece na Almeida Revista e Atualizada. Duplicados honorários. Ou seja, deve receber dobrado. E aí ele faz uma observação. Principalmente os que se afadigam na doutrina e no ensino, né? Veja, é interessante que o ensino, a pregação, isso é associado pelo próprio Paulo, na mesma carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando ele elenca as qualificações dos bispos, né? E aí nós entendemos bispo aí como sendo uma palavra sinônima a palavra presbítero. São palavras diferentes empregadas para o mesmo ofício. E aí eu abro um parênteses aqui só para fazer essa observação e depois a gente volta. A maneira como nós compreendemos é assim. Aí eu quero ler com você Atos capítulo 20, só para te esclarecer esse ponto. Atos capítulo 20, e depois a gente volta aí à nossa abordagem. Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Paulo, ele mandou chamar os anciãos. Talvez você tenha uma versão da Bíblia que apareça os presbíteros da igreja, porque no grego o termo empregado é justamente esse, presbítero. Paulo mandou chamar os presbíteros. Então ele começa a discorrer sobre o assunto que ele queria tratar. Ele vai falando, e no versículo 28, ele faz uma recomendação. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, ele mandou chamar os presbíteros, mas agora ele fala aos presbíteros chamando-os de bispos. É interessante que ele fala de rebanho, e quem cuida de rebanho é pastor. Por isso, na sequência, ele diz, para apacentardes. O termo aqui traduzido como apacentardes é um derivado do termo grego poimen, que significa pastor. Ou seja, a ideia é para pastoreardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele chama os presbíteros, chama os presbíteros de bispos e fala aos bispos que pastoreiem. Veja, então nós entendemos que esses termos, bispo, presbítero, pastor, são na verdade palavras diferentes que apontam para o mesmo ofício. Então aí nós retornamos para o que estávamos dizendo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Paulo elencando as qualificações dos bispos, que também são presbíteros e pastores, ele diz que o bispo deve ser apto para ensinar. E lá em 1 Timóteo 5,17, quando ele fala a respeito do ensino, ele fala daqueles que se afadigam, né? Veja, 1 Timóteo 5,17 diz assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Como falamos na revista atualizada, aparece a tradução duplicados honorários, uma vez que essa é a ideia. Prosseguindo, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Veja, aqueles que se dedicam ao ensino da palavra, à doutrina na igreja, então esses são os pastores. Veja, ele diz que esses devem ser estimados por dignos de duplicados honorários. É bíblico o sustento pastoral, é bíblico o sustento missionário, e Paulo ele não faz essa afirmação de forma isolada, mas ele a ancora num dito de Jesus. Veja, ele diz no versículo 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Digno é o obreiro de seu salário é algo que Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 7. E Paulo, ele agora aponta a interpretação dessa expressão como uma referência ao sustento pastoral. Então veja, não é pecado você doar dinheiro para a igreja e a igreja deliberar ali dar uma ajuda de custo, um salário para o pastor. O pastor ele não tem que passar fome, né? Há quem pense assim, não, o pastor tem que se dedicar integralmente, não tem que receber nada. Mas como ele vai se dedicar integralmente, exclusivamente, não vai receber nada? Isso é estranho, isso não faz sentido, né? Então, por isso que o próprio Jesus disse, digno é o obreiro do seu salário. Veja, no mesmo texto que nós lemos aqui, que fala do sustento pastoral, também fala do auxílio às viúvas. Veja que interessante, no capítulo 5, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, 1 Timóteo 5, versículo 3. Mas se alguma viúva, versículo 4, tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E aí, Paulo ele vai falando sobre as características da viúva e tal, mas no versículo 9 ele diz o seguinte, nunca seja inscrita em quê? É consenso entre os estudiosos que aqui havia um programa de sustento das viúvas, de apoio, de auxílio financeiro às viúvas. Né? Veja, não seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Veja, havia critérios para enquadramento nesse programa de assistência às viúvas, então, assistência financeira. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. Tanto esse programa de apoio às viúvas, como o sustento pastoral, eles são apresentados num contexto de esforço coletivo, de cooperação financeira coletiva. Essas orientações são orientações de Paulo a Timóteo a respeito da maneira como a igreja deve se conduzir. A igreja deve se mobilizar
financeiramente, a fim de prestar apoio às viúvas. Era isso que acontecia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vemos claramente que o texto trata de uma mobilização da igreja para apoiar órfãos e viúvas. E essa mobilização tem como expressão maior a instituição do diaconato. Mas é um esforço coletivo. Da mesma forma, o sustento ministerial, aqui o sustento pastoral, é um esforço coletivo. É resultado das doações da comunidade de fé. Aí, por que eu mencionei isso? Porque há quem entenda que as suas ofertas devem ser gerenciadas por ele mesmo, ele deve, para ele ofertar, para ele dizimar, seja o que for, a cooperação financeira dele, ele entende que ele deve fazer ajudando de repente um morador de rua, um centro de recuperação, mas nunca, em hipótese alguma, ele pode dar o dinheiro para que uma diretoria possa gerenciar isso. Mas era exatamente isso que estava acontecendo em Atos capítulo 6. As pessoas não estavam tomando apenas iniciativas individuais, mas era uma iniciativa coletiva para o sustento das viúvas, assim como acontece em 1 Timóteo 5. Assim também é o sustento pastoral, é resultado de uma iniciativa coletiva. É bem verdade que a Bíblia ela não subscreve exclusivamente essa iniciativa coletiva. Óbvio, né? O cristão ele deve ter iniciativas individuais de auxílio aos que padecem, aos necessitados. Nós vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 28, quando o apóstolo Paulo ali, escrevendo aos Efésios, ele faz uma observação a respeito da nova vida que vivemos. Ele diz no versículo 28, Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então eu individualmente, eu devo também repartir, eu devo também ajudar os necessitados. Mas isso não significa que essa é a única ação, a única iniciativa contributiva que eu devo ter. Na verdade, eu devo também cooperar na esfera coletiva, tanto na esfera individual como na esfera coletiva. E eu não posso me eximir da responsabilidade, porque é evidente que quando nós nos juntamos num esforço no conjunto, né, nós podemos alcançar um objetivo mais amplo, né? Isso fica evidente, por exemplo, em Romanos capítulo 15. Isso aconteceu nas Escrituras, né? Veja, fica evidente quando Paulo menciona o sustento enviado aos cristãos pobres de Jerusalém. Esse sustento, essa contribuição, ela resultou de um esforço conjunto. Veja, Romanos 15, versículo 25, diz assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Interessante, né? As igrejas, tanto a igreja da Acaia como da Macedônia, fizeram entre eles uma coleta, eles fizeram um esforço coletivo, concentraram as arrecadações, tanto num lugar quanto no outro, eles concentraram as arrecadações e enviaram, né, para Paulo. Paulo arrecadou isso e levou para Jerusalém. Veja, um esforço coletivo, eles puderam fazer mais. Então eu não devo limitar as minhas iniciativas de apoio financeiro à esfera individual e nem à esfera coletiva. Mas nós, como cristãos, nós devemos cooperar mutuamente, né? Nós devemos cooperar financeiramente. É importante a gente ter isso em mente. Até porque, se nós desfrutamos dos benefícios resultantes dessas contribuições, como mencionamos no outro vídeo, não seria honesto que nós não cooperássemos, porque estaríamos, na verdade, sendo enquadrados num princípio que Paulo destaca
quando escreve aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ora, dentro de Tessalônica havia alguns que não queriam trabalhar com o argumento de que Cristo estava para voltar, então não precisava fazer mais nada a não ser aguardar a vinda de Cristo. Mas esses também queriam desfrutar dos benefícios resultantes do trabalho dos outros. E é exatamente isso que as pessoas fazem quando participam da igreja local, mas não contribuem financeiramente. Elas estão desfrutando do benefício do trabalho do outro, porque o dízimo, a oferta é resultado do trabalho do outro. Então alguém trabalhou e eu estou desfrutando do benefício sem querer também cooperar. Então isso seria um claro descumprimento da regra áurea, né? Fazer aos homens aquilo que eu quero que eles me façam. Eu quero os benefícios, mas eu não quero prover os meios para o benefício. Eu quero que outros estejam provendo esse meio. Irmãos, isso é terrível. Isso é um grande absurdo, isso não faz sentido, né? Então, diante dessa pergunta, é certo dar dinheiro para a igreja? Queridos, a própria lógica testemunha a respeito da resposta afirmativa. É claro que é certo, mas nós vamos prosseguir nos outros vídeos ainda tratando de outros aspectos dessa controvérsia. Mas, nesse momento, nós vamos findar, tendo abordado aí várias questões, né, vários lados da mesma controvérsia, mas vamos continuar. Dentro em breve aí vai sair um novo vídeo, tá? A nossa intenção é dar sequência na abordagem desse assunto, tá bom? Como já mencionei no outro vídeo, se você tiver interesse em aprofundar isso aí, eu escrevi vários textos sobre essa temática. Com a mesma pergunta, é certo dar dinheiro para a igreja? Só que isso está lá no meu blog. O blog é pastorcremilson.blogspot.com.br. Acesse o blog lá, tem artigos muito interessantes. Vai lá, tem coisa boa lá, tá bom? E no mais, Deus te abençoe, que você possa refletir sobre aquilo que foi falado. E a minha expectativa é que você possa replicar esse conteúdo, que você possa divulgar, né, compartilhar o vídeo. Faça isso, compartilhe o vídeo com os amigos. É importante nós fazermos essa reflexão. Tá bom? Deus te abençoe e nos vemos em breve.